vamos até começar a gravar, porque esse aqui na sala de vassouras a gente tem que gravar, porque senão não consigo finalizar. Eu esqueço que o meu ele grava automático, e aqui ele tem que fazer a seleção por gravação. Olha só, gente, boa noite, né? Então, e a gente começando aí algumas coisas que suscitaram algumas pautas dentro de alguns projetos que eu estou vendo, tá? Primeiramente, eu acho que uma boa parte está começando, está enrolada ainda com prazo, está entregando ainda algumas coisas. Então, não entregou a etapa anterior, mas está somando para poder estar entregando nessa. Então, eu já verifiquei isso pela plataforma. Quem já entregou e eu consegui visualizar, como o caso do Patraço, e José e Gabi, acho que até a Caine também eu já dei uma olhada também, alguns outros também. A Mônica também, que foi até um trabalho que eu peguei também, até uma dúvida que suscitou-se, na verdade, até surgiu por conta da fala dela mesma, que ela foi com relação à questão da parte de tributação. Então, eu queria estar explicando aí para vocês, porque eu tenho visto aí que a gente tem, o pessoal está com uma dificuldade nisso, até porque o que era, é até compreensível, né? Porque até o que era simples antes não está mais simples, né? O cálculo simples, o imposto sobre o Simples Nacional, que abraça aí boa parte dos trabalhos de vocês, porque ele modificou muito a estrutura do que era inicialmente na formatação original, quando a lei complementar foi promulgada, enfim. Então, teve algumas mudanças, e aí até por conta dessa dúvida dela, que a gente começou a quebrar, eu comecei a quebrar uma cabeça aí com relação a isso, e aí eu trouxe isso para a gente poder estar fazendo uma apuração mais coerente dentro do exercício, tá? Então, só para a gente poder explicar um pouquinho sobre essa figura, boa parte dos trabalhos, ou acho que 99% dos trabalhos da turma, eles têm a característica de estar trabalhando sobre o regime de tributação que se enquadre dentro do Simples, porque a grande maioria do trabalho de vocês são serviços, tá? O que muda aí, basicamente, né? O serviço, na verdade, para o Simples, ele tem duas tabelas, basicamente, são utilizadas. São 5 anexos, e essa lei, né, agora, nessa nova formatação, e dessas 5, 3 têm relação direta com a prática de serviços, tá? Basicamente, e dentre essas 3, 2 são mais utilizadas. Então, a gente tem aí o anexo 3 e o anexo 5. O que muda de um para o outro, na verdade? Basicamente, é de acordo com um cálculo que eles chamam, que é fator R, tá? Que é um cálculo que eles criaram, um raciocínio que eles desenvolveram, onde você pega o total de gastos com folha, incluindo o Prolabore, e você divide esse valor sobre a receita bruta total. E aí, se você tiver com um percentual abaixo de 28%, o seu enquadramento faz-se dentro de um anexo, e se você estiver acima desse percentual, você muda de anexo, tá? Então, assim, abaixo de 28, abaixo de 28, vocês têm aí se não me engano, se enquadra dentro do anexo 3, e acima de 28 vai para o anexo 5, tá? Então, o que ocorre é isso, tá? Basicamente, essa é a informação que a gente tem para vocês poderem estar entendendo essa questão aí. O que interessa para mim, na verdade, né, é que vocês entendam somente o raciocínio, porque o que muita gente está pegando? Estou fazendo cálculo do Simples, estou usando o mesmo raciocínio que antes eu tinha, tá? O Simples antes, a gente fazia um raciocínio da seguinte forma: sobre o valor da receita bruta total, a gente pegava aquela alíquota que tinha e aplicava para recolher o imposto. Pronto, acabou. Tá? Isso era o raciocínio anterior. Tá? Eles complicaram com o intuito de poder, dependendo de acordo com o faturamento e de acordo com a questão da receita, no caso desse fator R, sobre a folha de pagamento, né, essa folha de pagamento mais Prolabore, ante a receita bruta total, a gente esbarra nesse problema aí de fazer um enquadramento, e aí a alíquota pode sofrer alterações. Então, o que basicamente vai mudar nessa informação?
O Simples antes era uma faixa que você conseguia navegar nela, agora você tem que fazer uma análise mês a mês do faturamento da empresa para poder fazer o enquadramento dela nessa alíquota e gerar essa guia de imposto, tá? Esse é o problema que hoje pauta. Aí, por que eu na verdade, eu não tenho um grande domínio sobre essa questão tributária, tá? Então, logicamente, eu recorri a algumas pessoas que eu tive dúvidas e é normal, porque eu não lido com isso, eu vou lá, tecnicamente, recebo o imposto e discuto quando eu não concordo com o valor sobre o valor faturado. Basicamente isso. Então, eu discuto para tentar entender a lógica dentro do que um especialista vai estar me falando. Então, como isso é uma coisa que não é do meu campo de domínio, eu fui buscar informações para a gente poder tentar, de alguma forma, transmitir esse raciocínio para vocês, tá? Então, essa é a ideia. Boa noite, Gabi. Essa é a ideia de poder estar tentando fazer esse raciocínio que a gente vai estar trazendo na aula de hoje, tá? Então, isso é um ponto que me incomodou e eu queria retomar a partir do momento que a gente explicou isso na aula passada, de uma maneira, de repente, mais sintética, ou melhor, mais analítica, né, essa informação pautado naquilo que já estava lá. Vale lembrar que ele vai sempre considerar, para efeito de enquadramento, as receitas decorrentes dos últimos 12 meses anteriores. Então, a receita bruta total dos últimos 12 meses, o raciocínio segue aquele mesmo que a gente já estava falando antes, tá? Não tem diferença nenhuma. Só que de vocês não existe a figura do faturamento, né? Não existe uma empresa, né, que vocês têm como verificar o que aconteceu no passado e fazer a apuração. Então, na verdade, a gente vai trabalhar em cima da hipótese do que vocês têm hoje, vocês estão estimando para frente, para a gente poder fazer um cálculo mais aproximado dessa realidade. Tá? Acho que é só para a gente poder estar desenhando isso aí. Tá? Então, essa é um dos pontos. Então, logicamente que o conteúdo que eu já lancei na trilha na semana passada não é diferente do conteúdo que eu vou estar lançando, porque, na verdade, hoje eu só vou colocar a planilha que eu vou estar apresentando para vocês aqui, para vocês poderem entender o que vocês vão poder apurar. Tá? Porque o Simples, na maioria dos casos, na verdade, ele é uma concatenação de todos os impostos, ele soma todos os impostos em um único documento de arrecadação que se permite fazer isso. Ah, mas aí tem uma burocracia por trás do Simples? Tem informações, tem que ser prestadas, tem declarações, tem que ser firmadas, tem que ter opções, você tem que fazer opção pelo regime, porque senão a empresa se enquadra nos regimes chamados antigos, né, os antigos regimes tributários que já existem, né, já existiam antes dessa situação. Então, existe toda uma burocracia por trás disso, que isso compete, no momento que vocês constituem a empresa, vocês definirem isso diretamente com o contador que vai gerenciar as informações tributárias da empresa. Tá? Então, assim, lógico que é importante que vocês entendam para efeito de vocês poderem estar discutindo, porque não são vocês quem vão apurar os resultados. Mas, nesse momento, não tem a figura de um contador para fazer isso para vocês. Então, consequentemente, a gente tem que pensar como é que vai trabalhar essa ideia. Tá? Eu volto a lembrar, até ressaltar aqui, que antes do que a Vanessa e a Gabi que chegaram um pouquinho, já entraram um pouquinho depois, a gente conversou justamente sobre essa ideia do Simples por conta de uma demanda até da própria Mônica, que mandou o projeto dela, e eu falei, Mônica, os seus impostos não estão certos. Eu falei, se você tem que verificar o que você vai fazer, que sua alíquota não está batendo. Ela falou assim, não, mas eu calculei num site aqui qualquer, não lembro qual foi o site que ela passou, e deu certo. Eu falei assim, mas, Mônica, eu continuo dizendo, né, não está correto. Ela falou assim, não, mas o contador confirmou isso para mim, um amigo meu contador. Eu falei, então eu vou ver com quem pode me assessorar contabilmente para poder me dar orientação com relação a isso. E aí, volto a dizer, né, eu falei recorri ao meu contador propriamente dito, para poder estar tendo esse parâmetro aí e tentar trazer uma ideia do que a gente vai estar fazendo, tá? O que vai variar, na verdade, para vocês aí é a questão do que a gente chama de fator R, né, que eu expliquei já antes, que é um percentual que você enquadra
uma tabela ou outra dentro dos serviços, porque tem cinco tabelas, né, nesse anexo, e dessas 5, 3 são inerentes à atividade de serviços. Tá? Mas o que, em tese, ocorre é que as alíquotas são diferentes por cada uma das tabelas. Tá? Então, assim, muda de acordo com esse percentual, esse fator que se encontra em função da divisão entre as receitas, entre as despesas com folha de pagamento e prolabore sobre a receita bruta total da empresa. Tá? Então, isso aí você vai enquadrar ou na tabela 3 ou na tabela 5, tá? Do serviço. Mas a grande maioria de vocês fica dentro de uma tabela só, então vai ficar mais fácil. Bom, e aí o que eu fiz, né? Eu peguei o exemplo do que eu trabalhei no material na aula passada, elaborei uma planilha para a gente poder estar fazendo esse raciocínio, tá? E vocês, logicamente, mas aí eu estou usando a planilha do Make Money, Make Money não tem essa informação. Bom, ele não vai te dar essa informação, provavelmente, porque ele não calcula informações tributárias. Eu estou usando o Sebrae 3.0 também, a planilha que você mandou no Excel para poder criar, e ele não dá informação tributária. Não dá, porque não tem. Essa informação tem que ser realmente garimpada para a gente poder estar alimentando a informação no sistema. Então, independente do que for, vocês têm que estar colocando isso aí para poder estar inserindo esse contexto dentro do cálculo de vocês aí, está fazendo essa apuração. Tá? Então, eu vou trazer o exemplo, eu vou compartilhar a planilha aqui, só para a gente poder estar começando, e aí vou trazer o raciocínio sem o tal do fator R. Tá? Então, vou estar utilizando uma planilha do anexo 3, tá? Que é as alíquotas desse enquadramento, e vou pegar até a tela que eu tirei de um blog bem legal, tá? Para vocês poderem estar vendo, só para vocês poderem sinalizar. Vou compartilhar também essa página aqui na internet, para vocês poderem estar vendo do que eu estou falando. Tá? E aí, o que acontece? Vamos lá. Né? Essa aqui é a tabela que a gente tem sobre a alíquota de tributos a serem pagos. Tá? Isso aí eles chamam de alíquotas, na verdade, de alíquotas nominais. Tá? Então, sobre esse valor, em cima do fator do resultado que a gente encontrar na planilha que eu vou mostrar para vocês, vocês vão aplicar esses percentuais incidentes aí. Tá? Só para vocês entenderem. Vocês devem estar vendo aqui, ó, que nós temos aqui é uma tabela de um dos anexos e ela se divide em 6 faixas. Isso aqui são as alíquotas incidentes sobre cada imposto. Mas as faixas são essas aqui, senhores. Tá? Aqui, ó, anexo 3, tabela do Simples Nacional. Tá? E aí você tem a faixa de alíquota de 6% para faturamento até 180 mil, de 180.001 a 360 mil, 11,20, com valor da dedução, um valor de 9.360, e por aí vai. Tá? Esse valor aqui a gente vai usar, e a gente se pauta por essa informação aqui que nós tivemos na receita bruta dos últimos 12 meses. Tá? Então, é só para a gente poder estabelecer a alíquota na qual a gente vai fazer a apuração. Então, eu não tenho como dizer para vocês não podem chegar para mim e falar assim, professor, eu peguei e encontrei uma alíquota do imposto de meu simples, ele deu 6%. Que no caso, até eu estou trazendo até essa questão, volto a dizer, porque foi até o cálculo da Mônica, eu falei isso antes, eu estou aproveitando a indagação dela mesmo, até gostaria que ela tivesse, para a gente poder estar falando sobre isso, porque em cima do que ela se pautou, do que ela me pontuou, eu coloquei para a gente poder estar trazendo aqui para uma discussão para dentro da sala de aula. E lógico, eu já tinha trazido isso no material que eu postei. Então, a única coisa que eu quero fazer é mostrar para vocês que o simples não é mais tão simples. Antigamente, você pegava o faturamento, essa receita bruta, e entrava dentro dessa alíquota aqui, dessas faixas, e simplesmente aplicava um percentual e recolhia o imposto, acabou. O que distribuído? Desse 13,50 aqui, sei lá, na terceira faixa, a gente tem aqui esses impostos, os percentuais incidentes para cada um dos impostos. Olha. Contribuição previdenciária patrimonial, patronal, ISS, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, COFINS, PIS, PASEP. Tá? Então, sobre
aquele total daqueles 13%, 13,5%, vamos pensar se ele fosse os 100%, a gente distribuiria esses percentuais aqui para cobrar cada um dos impostos dentro dessa guia, o qual seria depois o Tesouro, a Receita Federal, distribui isso nas contas contábeis do governo aí para apurar a receita. Enfim, aí esse processamento, logicamente, eu não sei como é que se dá. Mas a ideia basicamente é essa. Isso antes era muito simples. Só que agora o simples, volto a dizer, o simples não ficou mais simples. Então a gente tem esse probleminha aí. Bom, e aí o que eu fiz? Como eu tinha dito na aula anterior, eu peguei um exemplo que a gente tinha uma empresa com faturamento anual, coloquei o faturamento dos últimos 12 meses, ó, e agora... Vocês estão vendo o Excel aí, gente? Só para a gente poder me situar. Que eu pulei a tela aqui, não sei se vocês estão vendo. O Excel não tá vendo, não. Tá vendo? Só o site. Vou compartilhar ele aqui, peraí. Vou compartilhar ele. Vê se foi agora. Foi? Por enquanto, não. Agora foi. Foi? Foi, beleza, então, tranquilo. Então, olha só, gente. E aí eu vou dizer para vocês. O que significa? Vamos lá. Eu peguei as informações e tentei destrinchar isso aqui para a gente poder fazer um cálculo. Depois eu vou colocar essa planilha para vocês poderem estar entendendo o que a gente fez. E, logicamente, vocês vão poder modelar esse raciocínio de vocês para vocês calcularem os impostos de vocês dentro do serviço de vocês lá. Pronto. Calculei aqui, joguei lá, é o valor total do imposto que vocês vão recolher. Acabou, não tem mais nada para fazer. Aí, vai colocar lá, recolhimento simples nacional. Pronto, acabou. Qual que é o imposto que você adotou? Usei imposto de acordo com a tabela do simples, o anexo tal, e porque caracteriza atividade de serviço, tal. Enfim, vocês têm como justificar. Eu volto a dizer para vocês. Não adianta a gente fazer um projeto, um trabalho, sem ter devida justificativa, sem ter como se embasar tecnicamente, ou pelo menos ter a informação inicial necessária para poder estar desenvolvendo o trabalho. Então, simplesmente vocês irem lá e postarem isso para mim como um resultado, se alguém perguntar, vocês não vão saber de onde vocês tiraram. Ou então, talvez, tenham feito uma apuração de uma maneira inadequada. Então, eu queria que a coisa fosse mais assertiva possível para que a gente não tivesse problema. Então, vamos lá. Dentro do exercício do exemplo que eu trouxe na aula passada, eu trouxe a seguinte informação. Eu disse que a empresa tinha um faturamento dos últimos 12 meses de R$ 1.331.108,20. Ok? Quando a gente olha na tabela, a primeira coisa que eu tenho que analisar é isso aqui, a minha receita bruta total. Ok? Então, isso é um ponto. Vou destacá-la aqui só para a gente poder ver. R$ 1.331.108,20. Se a gente olhar a tabela lá, que agora eu vou ver se ela entrou no compartilhamento. Vocês estão conseguindo enxergar a tabela agora aqui do site? Sim. Tá. A faixa de 1.331.108,20, ela se enquadra aqui, dentro do que seria a quarta faixa do anexo. Tá? E aí, a alíquota de imposto é 16%. Tá? Antigamente, você pegaria esse valor total e multiplicaria 16%. Ok, beleza. Tá? Lógico que agora, com o novo formato, o raciocínio não é mais esse. A gente tem que pegar, encontrar a receita bruta total, deduzir, multiplicar pela alíquota, deduzir a parcela e dividir pela receita bruta total, que é o que eu coloquei lá no exemplo, na apostila da aula, que já está na trilha, para poder encontrar o que seria a alíquota efetiva. Tá? Então, vamos tentar fazer isso de uma maneira mais desenhada. Tá? O que a gente encontrou aqui, na verdade? Eu encontrei, já sei que a minha alíquota também é de 16%, porque lá naquela faixa está lá, e a parcela do valor correspondente a deduzir seria 35.640. Ok? Então, isso aqui são 3 elementos que a gente já verificou. Eu consegui saber o que eu tenho que deduzir, o percentual é sem incidente. Ok. Muito bem. Aí, o que eu tenho que fazer aqui, né? Primeiro, eu vou estar multiplicando aqui, ó, vou até selecionar a fórmula para a gente poder estar vendo aqui. Eu tenho que encontrar a minha receita líquida, a minha receita dos últimos 12 meses, vezes a minha alíquota. Olha só. Então, o que eu fiz? Como eu já estava usando Excel, eu deixei já o campo marcado. Ele puxou a informação referente à receita bruta e aplicou a alíquota. E encontrou esse valor aqui, 212.977,31. Até aqui vocês entenderam?
Ok. Então, vamos seguir. Só que o que acontece? Antes de eu encontrar a minha alíquota efetiva, que seria a divisão da a minha divisão que eu teria que fazer para poder encontrar esse valor deduzido já da alíquota, menos essa parcela deduzida sobre a receita bruta total, eu tenho que deduzir justamente o que eu tenho de valor a conduzir a dedução. Então, eu pego o valor da minha receita aqui que eu encontrei, que eu apliquei a alíquota, tá? Que eu encontrei a alíquota aqui, e abato o valor de 35.640. Vou abrir a célula do Excel, chamar a fórmula, para vocês verem quais campos foram marcados. Até aqui também está claro. Acredito que sim. Vocês estão vendo que eu vou deixar a fórmula para vocês simplesmente retroalimentarem a planilha, para vocês poderem fazer isso, tá? Então, essa aí, até aqui, está tudo certo, né? Beleza. Como, volto a dizer, gente, tem um projeto aqui que é o caso da Gabi, que é um MEI, tá? E um projeto que é indústria, que o raciocínio é o mesmo, porém não segue a métrica que está aqui, segue a mesma métrica. A fórmula, os cálculos são iguais. O que vai mudar são as tabelas que são incidentes e a Gabi, no caso, que eu estou fazendo um MEI dentro da questão dela ali, atentando a questão do faturamento, que é importante, que tem limite, teto limite, né? Então, se ultrapassar esse teto limite, ela teoricamente tem que entrar dentro desse regime tributário. O que acontece? Professor? Oi? Boa noite. Eu tô com dúvida, porque o meu negócio está enquadrado no MEI. Só que depois do terceiro ano, ele ultrapassa o valor de 81 mil. Aí é nisso que eu fiquei em dúvida. Não, você está fazendo uma análise de um ano, na verdade, né? O primeiro ano, Sim, quanto você faturou no seu raciocínio? 31 mil e pouquinho. Beleza. Segundo ano? Foi cerca de 62 alguma coisa. Então, você segue no mesmo sistema até você não ultrapassar. No momento que você ultrapassar, você tem que fazer um novo enquadramento, entendeu? Porque entendi. aí, mais para efeito de primeiro ano, o seu projeto, teoricamente, tem como estar enquadrado dentro desse problema, tá bom? E aí não vai ter problema, você só vai aplicar as alíquotas que são incidentes. O MEI, logicamente, é muito mais simples do que o novo simples, né? Então, esse aqui é o grande problema. Você tem uma vantagem diante do que você está estabelecendo aí, porque o seu processo ele é mais simplificado, né? Nessa ideia de apuração. Mas se você estourar esse limite, esse teto, você tem que lembrar que você tem que se enquadrar em algum lugar. Ou nos regimes tradicionais, no caso, a grande maioria das empresas optam por trabalhar no regime de lucro presumido, como, por exemplo, é a minha empresa, tá? Ela trabalha dentro do regime, então eu tenho uma presunção de faturamento sobre isso aí, e sobre esse cálculo se apura os meus impostos e eu pago alguns trimestrais, que são apurados trimestralmente, né? E outros que são apurados mensalmente. Então, aí é outro regime que eu tenho que fazer imposto para tudo que é lá. Tem que separar os impostos e calcular um por um, tá? Nesse caso do MEI e do Simples, você só tem uma única guia para poder apurar. Nela apura-se todos os impostos incidentes. Então, acho que todo mundo vai ficar mais fácil para isso aí, tá? Bom, Mônica, que você chegou, porque eu falei já 2 vezes você, que já estava chamando seu santo nome aqui, já umas 2 vezes aqui. E aí foi até bom, porque a dúvida que você suscitou é o que a gente está trazendo discussão para dentro da aula de hoje mesmo. Então, para mim é muito legal. Foi muito bom. Bom, vamos lá. Então, seguindo, gente. A minha parcela deduzir nada mais é que é uma parte da fórmula que eu já apresentei para vocês, da qual eu tenho que deduzir a receita que eu encontrei multiplicado pela alíquota, deduzindo o valor de 35.640. Isso para o caso desse faturamento que eu tenho aqui, tá? Estabelecido aqui. Beleza. O que eu encontrei? O meu valor realmente já deduzido, já considerado a minha parcela a deduzir. Então, ou seja, esse é o resultado de uma parte da linha superior, tá? Da minha linha superior da minha divisão, tá? Então, agora, o que eu vou encontrar? Exatamente a minha alíquota, que é a alíquota efetiva, tá? Do meu imposto, que eu teria que apurar. Então, como é que eu faço isso? Tá ali na barra
de resolução, mas eu vou abrir aqui para poder chamar o resultado. É o meu valor da minha parcela ali deduzida, né? Da minha multiplicação da parte da equação, sobre o faturamento bruto total, a receita bruta total. Então, eu encontro uma alíquota, um fator de 0,1332, blá, 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 blá. Fica ad eterno. Lógico, se a gente arredondar aí, vai dar 13,32, que é isso que eu vou trabalhar. Tá bom? Esse valor aqui, logicamente, se eu multiplicar, isso aqui é um percentual. Então, eu não preciso já dizer para vocês que isso aqui, 13,32, apesar de não estar descrito ali, ele é um percentual. Tanto é que aqui embaixo, no finalzinho aqui, eu já deixei descritos para vocês, tá? Bom, e aí o que ocorre? Aí vamos aos neves, né? Esse mês que vocês estão fazendo, isso eu estou considerando como se já tivesse acontecido, tá? Então, é como se vocês estivessem pensando no negócio de vocês, ao invés de faturar para frente, vocês estão faturando para trás. O que não existe, lógico. Mas é só para a gente, como a gente não tem um momento inicial, a gente tem que projetar alguma coisa. Então, a estimativa dos impostos de vocês vão ter que trabalhar em cima de estimativa. E é justamente isso que a gente vai estar fazendo. E aí, o que acontece? Eu encontrei o que seria a alíquota efetiva. Basta eu simplesmente calcular a alíquota e fazer essa aplicação? Não. Eu tenho que pegar e encontrar numa outra parte da minha tabela os impostos incidentes, ou melhor, o percentual correspondente à minha faixa de faturamento. Volto a dizer, no nosso raciocínio aqui, nosso primeiro enquadramento ficou aqui, ó, tá? Na quarta faixa. O que eu vou fazer? Vou encontrar os impostos que eu tenho que recolher sobre a quarta faixa. Ela está aqui, ó. Oi? Depois essa tabela até vou compartilhar, porque a tabela que eu postei lá, ela acho que está desatualizada. Eu até vou postar a tabela atualizada, até vou reatualizar o material e postar a tabela nova. Mas, de qualquer forma, é legal isso aí para a gente poder estar vendo. Bom, e aí o que acontece? Nessa tabela ele diz o seguinte, ó, a quarta faixa, você tem contribuição previdenciária patronal em torno de 43%, ISS 32,5%, CSLL 33,5%, imposto de renda 4%, COFINS 13,64%, PIS/PASEP 2,96%. Isso é para serviços. A empresa que estiver trabalhando com indústria vai ter a figura provavelmente do IPI ou do ICMS, tá? No caso aí, que não é esse anexo, é outro anexo, é o anexo 2 dessa resolução, que vocês vão ter como fazer a apuração desses impostos, porém o raciocínio segue exatamente o mesmo, não difere em nada do raciocínio. Bom, e aí, o que a gente vai fazer? Eu trouxe essas informações aqui, ó, transcrevi todos esses dados aqui, ó, para essa parte aqui em cima, para a gente poder estar entendendo, tá? Então, eu tenho que encontrar o que seria o meu fator diante da minha alíquota nominal. A minha alíquota nominal, eu disse exatamente isso para vocês. Olha aqui, ó. Meu imposto de renda é 4%, minha contribuição social sobre o lucro líquido é 3,5%, minha COFINS é 13,64%, a contribuição da empresa para o PIS é 2,96%. Deixa eu até estar repetido aqui o PIS aqui. Não sei por quê. Caramba. Repetir ele aqui? Repetir. Parece repetir. Bom, excluir ele aqui. 32,5% de ISS. E aqui também, aqui não é o ISS, aqui é o CPP, 43,40. CPP, 43,40. Acho que é isso aqui. Corrigir aqui em cima na barrinha de tarefa, de comando, para ficar mais fácil. Bom, vou alinhar aqui. Bom, e aí o que acontece? Vocês vão trabalhar mais ou menos nesse mesmo raciocínio, tá, gente? Não vai ter muito mistério. Eu tenho que recolher os impostos em separado? Então, a guia, ela gera um imposto só, um valor único. Porém, os cálculos das alíquotas são feitos separadamente. E aí a gente entra no seguinte raciocínio. Bom, aí o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar o meu fator correspondente ao valor da minha alíquota efetiva para recolher o imposto de renda em 4% dentro dessa tabela. Eu vou fazendo uma proporção para encontrar cada um desses elementos.
Então, vamos lá. Ó. Vou abrir aqui as fórmulas só para vocês poderem entender como eu cheguei em cada um desses fatores que eu estou passando pelo mouse aqui, pelo mouse aqui para vocês poderem estar vendo, pelo teclado, na verdade, né? Estou correndo com o teclado. Bom, vamos lá. Ó. Eu não encontrei minha alíquota efetiva, ela não é 13,32%. Eu vou pegar esse valor e aplicar sobre a minha alíquota nominal, que é 4% de imposto de renda. Eu encontrei esse fator. Minha contribuição social sobre o lucro líquido é 3,5%, faço a mesma coisa, sempre por referência à alíquota efetiva, porque ela é o meu totalizador, ele é o percentual que eu tenho que recolher. Só que eu tenho que informar na guia qual é o percentual correspondente à faixa de faturamento que eu tenho para poder estar fazendo isso. Ah, mas aí eu tenho que fazer isso todo mês para poder apurar? Tem que fazer isso todo mês, porque o seu faturamento muda. Então, automaticamente, você pode mudar de uma alíquota para de uma faixa de faturamento para outra, ou de uma alíquota para outra. E tem que ser aplicado isso mês a mês. Só que no caso nosso aqui, como a ideia é que a gente faça isso de uma maneira linear, tá? Vocês vão ter um faturamento... Perdão. Vocês vão ter um faturamento linear, vamos dizer assim, perfeitamente linear ao longo dos 12 meses que vocês estão projetando, a gente não vai mudar esse raciocínio. Então, os impostos incidentes vão ser exatamente os mesmos todos os meses que vocês forem pagar. Só que vocês têm que saber como calcular. Bom, isso a gente faz para o COFINS, que é 13,64. Aí eu vou aplicar, olha aqui, ó. Tá vendo? Sempre a alíquota efetiva vezes o imposto, a alíquota nominal que eu tenho que pagar referente ao imposto. A mesma coisa do PIS, a mesma coisa do ISS e a mesma coisa da CPP, tá? Bom, tá, então por que eu tenho que... Aí o que vai acontecer com tudo isso? Vai gerar um documento único, que é uma guia, que ela vai ser paga com todos os valores correspondentes ao imposto. O que ele vai fazer aqui? Ó? Eu coloquei a receita do mês, na verdade aqui só para efeito de apuração, dos valores a serem recolhidos por cada tipo de imposto, tá, gente? Só para vocês entenderem, tá? Na verdade, isso aqui é o faturamento, esse recolhimento, esse cálculo aqui é referente a um mês. Só que esse um mês vai se repetir nos outros 12 para vocês, porque não vai ter alteração de faturamento de vocês. Na projeção de vocês, ela é estática. Então, não tem por que ficar mexendo nisso, tá? Bom, e aí vamos lá. O que eu vou fazer, basicamente, é pegar os valores de faturamento. Eu peguei esse valor aqui e dividi por 12, tá? Isso aqui nada mais é do que o valor, só para a gente poder certificar, tá? Ó, dividir por 12, que seria o equivalente de faturamento anual. Ah, não, perdão. É isso mesmo? Não. Por que eu coloquei isso aqui? Bom, é verdade. Na verdade, eu somei errado isso aqui. Não sei por quê. Eu vou colocar aqui, 110.925,68. Valor anual, né? Valor anual, então, só para a gente poder apurar aqui. Foi até bom ter feito a fórmula. Eu não tenho ideia de onde eu tirei esse valor, mas tudo bem. Esse é o valor dividido por 12, tá, gente? Então, 1.331.000 dividido por esse valor aqui, 108,20 dividido por 12, que eu vou encontrar um faturamento mensal, na verdade, médio, né? 110.925,68, tá? O que vai acontecer? Para eu encontrar referente ao meu imposto de renda dentro dessa alíquota que eu estabeleci efetiva, eu vou multiplicar, basicamente, o valor de 110.925 por essa alíquota, por esse fator. Repete-se para efeito de CSLL, repete-se para efeito da COFINS, repete-se para efeito de PIS, repete-se para efeito de ISS, repete-se para efeito de CPP. Quando eu pego e faço isso aqui, eu venho aqui e faço uma soma. Tá vendo? Ó? Já selecionei minha planilha e já somei. Tá tudo já formuladinho, desenhadinho já para vocês, para poder ficar mais fácil. E aí eu encontro o valor a recolher de imposto referente a um mês de faturamento de 14.775,30. Isso é referente a um mês. Por quê? O valor incidente é sobre o valor de 110 mil. Não é esse mês 591, outro mês 517, outro mês 2.000. Não é. É um imposto que proporcionaliza, recolhe-se para todos os meses. Então, você vai estar pagando um imposto simples em uma única guia, esse imposto mês a mês. É de uma vez só. Tá? Então, até agora, aproveitando aí, entrando agora na esteira, porque até eu volto a dizer que foi uma provocação muito positiva que a Mônica fez para mim com relação a essa questão do imposto. Então, eu não tenho como dizer para vocês que o imposto que vocês vão estar fazendo, e agora
ele tem uma alíquota fixa. A gente tem que apurar a título de exemplo, o que a gente teoricamente teria que entender como uma receita, para poder estar apurando efetivamente quanto que a gente vai pagar de imposto. Tá? Então, assim, isso teoricamente seria mês a mês, porque, volto a dizer, ele sofre oscilações em função, como a receita bruta é sempre os 12 últimos meses anteriores, e você tem movimentos de faturamento uns meses maiores, outros menores, isso impacta no cálculo da alíquota, na apuração dessa alíquota, que seria esse enquadramento aqui, e também, logicamente, a alíquota que seria o chamado alíquota efetivo. Tá? Então, por isso que a gente não pode dizer que o simples é tão simples. Tá? O cálculo anterior, volto a dizer, a gente apurava de acordo com a faixa de faturamento, aplicava aquele percentual e tchau e benção, toca a vida. E aí recolhia o imposto para poder fazer a guia. Nem a guia de imposto sobre o simples, ele é mais a mesma guia que era antes, que antigamente era o próprio DARF, salvo me engano, tinha um código no documento de arrecadação federal, e agora é uma guia específica para esse tipo de coisa. Então, você tem que entrar no site, tem que cadastrar, e apurar lá, fazer esse cálculo lá. Entendido, gente? Agora, ficou claro isso aqui? Agora eu vou abrir aqui, pelo menos nesse momento aqui, a dúvida de vocês, para a gente poder estar elucidando essa questão aqui. Tá? Eu vou pedir só um minutinho antes a vocês. Eu vou me mutar aqui só um minuto e já retorno, tá? Espera só um instante. Voltei, desculpe. Olha só, minha gente. Então, vamos lá. Agora eu vou abrir aí o espaço para a gente poder estar... Primeiro eu vou fazer a pergunta agora, eu vou até elucidar isso aí para ver se de repente ficou claro para todo mundo. Tá? Vou pedir para vocês abrirem o microfone para a gente poder estar falando sobre essa questão aí, se isso ficou claro agora, que conseguiu aclarar o entendimento de vocês com relação à apuração do imposto. Oi? Eu sumi aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora eu fiquei com medo, que parece que o meu áudio não tinha visto. Muito bem. José, entendeu? Sim. Tá. Eu queria até... Ô, Mônica, fala aí. Oi, entendi, agora entendi. Você entendeu, meu bem? Porque eu aproveitei a sua dúvida, eu falei assim, até vou te agradecer, porque você me obrigou a entender esse cálculo bendito do simples aqui, para quebrar cabeça para isso aqui, tá? Então, assim... Ela merece um ponto na avaliação. Ela merece ter que sofrer, buscar especialista para resolver o problema de vocês, entendeu? Eu tive que recorrer aos universitários aqui para poder solucionar esse problema. Mas, ô, Mônica... Ela vai explicar na hora do TCC. Eu acho que vocês também vão. Se vocês não me façam vergonha, não. Vocês vão fazer porque eu estou dando aula para explicar vocês, justificarem isso no projeto de vocês. Vocês não me façam vergonha. Tá? Então, assim, justamente esse é o motivo da minha aula aqui hoje, para a gente poder estar fazendo esse debate aí. Então, ô Mônica, você entendeu por que a gente não tem como estar fazendo esse cálculo? Porque eu falei isso com você, falei, Mônica, esse seu imposto está calculado errado, isso não está batendo. Não pode ser só 6%. A gente tem que apurar ele de uma outra maneira. Eu falei assim, porque ele não é apurado dessa maneira, tal como a gente fazia. Da forma como até você me mostrou lá no site, dá a entender, até expliquei aqui também essa questão aí, tá? De acordo com o fator, existe uma coisa chamada fator R, onde o valor da folha de pagamento, que até apareceu lá naquela planilha sua, naquele link que você me mandou, né? Que tinha lá a informação da folha de pagamento, que aí você somaria o que você gastaria de prolabore mais folha de pagamento, ele gera uma coisa chamada fator R. Tá? Esse fator R ele pode dar um percentual acima ou abaixo de 28%. Estando acima, você fica dentro de um anexo. Estando abaixo, você fica dentro de uma outra tabela. Tá? Então, assim, acima você vai para o anexo 5, abaixo você fica no anexo 3.
tá? E aí, o que acontece? O que muda, basicamente, isso? A alíquota que se recolhe, porque uma é maior do que a outra. Tá? Então, assim, isso basicamente é o entendimento que a gente tem quando a gente olha as informações disponíveis. E aí, só para a gente poder analisar que como o cálculo que é apresentado lá naquela planilha era muito, naquele site foi muito simplório, eu falei assim, gente, não pode ser isso, porque o simples não é tão simples assim. Eu fiquei tão revoltado com o cálculo que eu falei assim, gente, eu não posso deixar ensinar para vocês uma coisa que esteja errada, porque como é que vocês, se vocês forem questionados sobre isso numa banca, como é que vocês vão debater isso? E eu fiquei muito preocupado. E aí, logicamente, a sua provocação positiva, tá? A gente está aqui para aprender. O fato de eu dar aula, eu nunca fui o dono do poder da informação e nem estou sentado ao lado de Deus Todo-Poderoso, tampouco ao lado de Zeus ou qualquer outro Deus que exista na história aí que a gente conheça. Então, assim, nós somos pessoas humildes que a gente também tem que entender que a gente não sabe tudo, claro, né? Até gostaria de saber tudo, né? Mas é bom a gente ter essas provocações justamente por conta para trazer essas elucidações para todo mundo. Então, quer dizer, a sua dúvida me motivou a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre essa questão. Eu já entendi um pouquinho, mas me ajudou a pensar numa ferramenta didática para a gente poder estar trazendo isso para vocês, poderem estar fazendo o trabalho de vocês. Então, assim, muito obrigado, né? Eu tenho que reconhecer isso, né? Então, acho que isso é muito legal, tá? Então, não me acanho, não me envergonho de dizer que eu não sei. Inclusive, é uma coisa que realmente eu não sei. Quando eu não sei. Mas foi bom o meu não sei, que a sua dúvida e talvez o meu não sei junto, que me obrigou a recorrer aí a informações para poder fazer isso, para transmitir para todo mundo de uma maneira mais equalizada. Então, gente, vocês entenderam a ideia? Mônica, José Felipe, Gustavo, todo mundo aí? Agora ficou claro, né? Sim, professor. Então, agora, o que vocês vão fazer? Dentro da ideia. Vocês vão pegar as informações dentro do projeto de vocês sobre a receita bruta e vão trabalhar em cima dessa planilha. Vocês não vão usar essa planilha no projeto, tá? É só meramente para vocês apurarem o valor dos impostos a serem recolhidos. Não quero que vocês copiem isso aqui e coloquem lá dentro do trabalho de vocês, tá? Independente do formato que vocês estejam trabalhando no desenvolvimento do exercício, para mim não é problema. Eu só preciso que vocês façam esse raciocínio para poder lançar lá o valor que vai ter que ser recolhido de imposto. Pronto, acabou. Aí, olha, isso aqui é o valor que eu tenho que deduzir de imposto dentro da minha coisa. E lembrando, logicamente, que vocês devem ter percebido aqui, que imposto sobre folha, INSS e fundo de garantia não está calculado aqui. Tá? Isso são os impostos a título de imposto municipal, que é o ISS, quando se fala de serviços, o ICMS, quando se fala de mercadorias, né, de vendas, propriamente dito, e até no caso do IPI, quando a gente fala em produtos industrializados. Tá? Então, assim, é diferente o raciocínio, tá? Do que lembrar que vocês têm que, se vocês estiverem empregados, vocês vão ter que colocar imposto, vão ter que colocar fundo de garantia, vocês vão ter que colocar INSS. Vocês já eliminaram um problema aqui, que é a parte da contribuição patronal previdenciária. Mas o encargo sobre folha de responsabilidade da empresa, que incide sobre uma parte do que o funcionário deve, né, recolher para contribuição previdenciária, mais do que a empresa tem que recolher, vocês têm que fazer essa informação e essa apuração. Tá? Então, isso assim, é uma coisa que não entra para efeito da apuração simples aqui. Tá? Então, só para deixar claro isso aí. Então, se vocês têm isso aí, vocês têm essa situação. Outra situação que vocês podem pensar, e até é bom e importante lembrar, que muitas coisas hoje podem ser terceirizadas. Então, vocês têm serviços que podem ser terceirizados, atividades, né? ou ações, ou informações que podem ser terceirizadas dentro do trabalho de vocês, a título de custeio, para vocês poderem não ter que ter um encargo sobre isso. O que não implica dizer que vocês talvez não tenham nenhuma despesa sobre.
mas normalmente ela acaba sendo mais barata, a figura da pejotização, apesar de nós estarmos falando isso, apesar de eu ser empregado seletista, é feio a gente falar isso, mas a figura da pejotização, ela acaba barateando os custos para a empresa, justamente porque você não tem a figura dos encargos sociais, que são elevadíssimos e que quase duplicam o valor efetivamente pago ao colaborador. Então, você tem essa figura aí para a gente poder estar agregando dentro do trabalho, e era uma coisa que foi bom, foi muito positivo para a gente poder estar alinhando essas questões aí. E agora, nessa etapa que vocês têm, que até vou esperar que vocês tenham prazo para entregar, vocês já entregarem já com esses ajustes, tá? Porque isso seria importante para vocês poderem já estar me entregando já com as correções devidas, tá? Isso vale para todo mundo, tá? Porque os mesmos problemas que alguns tiveram, outros problemas também, outras pessoas também tiveram, tá? Tem uma outra dúvida com relação ao projeto que aí foi suscitado pela Gabi, e logicamente eu questionei também em alguns momentos outros projetos que eu visualizei, foi a taxa interna de retorno muito elevada dentro dos projetos, tá? Algumas coisas, gente, até é bom a gente entender, né? Quando a gente vai fazendo as apurações, vai pegando as informações, e até se vocês estão usando o Make Money ou se vocês vão estar fazendo a composição de vocês aí manualmente, não importa. Logicamente que em alguns momentos a ativa vai ficar muito elevada, mas vocês têm que atentar a uma coisa muito interessante que alguns de vocês estão ignorando, tá? Que é a taxa mínima de atratividade do projeto, tá? Do plano de vocês. Tá? Então, quando vocês, inclusive no Make Money, vocês têm essa informação, e eu falei isso na aula quando eu apresentei aquela planilha sobre indicadores de viabilidade. Eu questionei essa situação a vocês, tá? Com relação a essa pauta, tá? Eu questionei isso a vocês e falei, gente, é importante que vocês estabeleçam um parâmetro para colocar na planilha de vocês, para vocês colocarem na planilha de vocês, não, para vocês apurarem a informação com relação a essa parte da VPE, do TIR, e lembrar que todo investimento tem um retorno mínimo requerido, tá? E, logicamente, esse retorno é justamente a disposição da pessoa que ela espera receber em detrimento do tempo que ela vai demorar para receber. Tá? Então, qual é o retorno que eu tenho sobre esse investimento? Né? Eu tenho que apurar isso. Vocês podem apurar isso por meio do ROI, tá? Que é justamente o retorno sobre o investimento, que é uma fórmula muito simples. Tá? E aí, se vocês quiserem, depois, vocês têm lá, só vocês pegarem na internet, pega a receita do ROI. Eu até tenho, mas eu até tenho a fórmula aqui, depois eu até mando. Agora não lembro a fórmula de cabeça, né, gente? Que eu falei agora, porque... Mas o ROI vocês podem apurar, por exemplo, o retorno sobre o investimento de vocês. E aí vocês terem uma ideia do que seria uma taxa interessante de retorno para vocês poderem apurar. Tá? Digo isso para vocês especificamente, porque às vezes a pessoa foi lá e colocou uma taxa de retorno uma taxa de atratividade de 6% ao mês. Ou então, sei lá, 6% ao mês ainda é bom, né? Se a gente fizer de maneira acumulada ao longo do ano, ainda vai dar um retorno razoável. Mas, especialmente considerando o indicador econômico, que é a taxa básica de juros, que está baixíssima ao ano. Mas o que acontece é o seguinte, a gente não tem, vocês não estão observando esse detalhe. Qual é o retorno anual que vocês esperam sobre o projeto de vocês? Ah, mas aí eu só tenho uma expectativa com relação à taxa mensal. Faz taxa equivalente, gente. Se vocês quiserem também, eu tenho material para poder disponibilizar, se vocês poderem fazer equivalência de taxa. Vocês fazem equivalência de taxa no Excel. Vocês aprenderam essa matemática financeira, tá? Bom, espero, né? E aí, diga para mim que sim, né? Mas, logicamente, às vezes, como a gente não utiliza sempre, a gente acaba não fazendo o que a gente chama de taxas equivalentes. Mas vocês podem fazer essa equivalência e estabelecer, por exemplo, quero ter um retorno, sei lá, de 30% no mês. Então 30% no mês equivale a quantos por cento no ano? Vocês aplicam essa taxa lá e põem aquela taxa, porque
Nos projetos, especialmente nos projetos lá, quando a gente olha o plano de negócio de vocês no Make Money, né, que muita gente está usando a planilha aí para poder fazer essa adaptação, vocês devem ter percebido que o retorno de vocês lá é disposto ao ano, né? Não é isso, Patraço? O José, quem estava usando lá a planilha do Make Money que eu via, a disposição dele é anual, não é? O retorno dele é anual, não é isso? Alguém, por favor, me responda, gente. Vocês sumiram? O professor, o Excel, o que eu estou usando, ele é anual, sim. Sim, é anualizado. Porque a gente apura, na verdade, vocês estão considerando, porque o VPL tem que ter para vocês apurarem o VPL, gente, até só para a gente poder explicar, o VPL ele é uma apuração de fluxo de caixa. Ele é o somatório dos fluxos de caixa da empresa. Entende-se que pelo menos você tem que ter alguns elementos, né? Alguns fluxos de caixa para poder estar fazendo isso. Então, automaticamente, o próprio VP, a própria TIR, ele é apurado anual. Aí vocês vão lá e colocam 30% no ano. Às vezes, vocês podem estar apurando 30% no mês. Não vai dar 30% ao ano essa taxa. Aí vocês põem lá 30%. Aí quando vocês jogam 30%, a TIR de vocês também eleva, fica muito alta, porque vocês não estão... A base de comparação dela, considerando a planilha do Excel, ou até propriamente dito, o software do Make Money, ele é burro. Ele vai entender que você está usando você está colocando tudo nas suas informações anualizadas. E você vai lá e lança a taxa de retorno mensal, aí automaticamente o que vai acontecer? Realmente vocês podem ter uma TIR muito elevada. Então é um outro ponto para vocês poderem estar tratando. Eu posso até fazer o seguinte, para ficar mais fácil, como vocês devem estar fazendo esse raciocínio, alguns devem ter trabalhado em cima desse raciocínio que eu estou falando, aliás, alguns não. Eu tenho certeza que vocês trabalharam dentro desse raciocínio pelos trabalhos que eu vi. Eu passar a informação para vocês calcularem a taxa equivalente. O que vocês acham? Todo o material de apoio que nós tivermos, eu acredito que possa auxiliar a gente para a gente ter mais recurso, né? Dependendo das dúvidas, a gente poder ter ferramentas para Agregar mais. as informações, né? Eu acho também. E aí eu vou fazer o seguinte, ele é mastigadinho, tá? Eu vou mandar já a fórmula mastigada para vocês. Dentro desse material, eu vou colocar até as taxas equivalentes dentro dessa própria planilha mesmo, que eu estou fazendo para vocês, que eu vou postar, que ela é a continuidade da aula mesmo passada. Então, eu não vou entrar com um novo material para a aula. Eu vou considerar a planilha como material de aula, ok? Só para poder estar sinalizando para vocês essa informação, para a gente poder estar acertando essa questão aí e vocês terem mais uma ferramenta de avaliação, porque entendeu, José? Entendeu, Patraço? Entendeu? Acho que as pessoas que montaram essa questão dessa apuração, acho que a Gabi também, que era uma dúvida da Gabi, que eu comecei pela suscitação dela, essa apuração, ela não ficou, ela não está anualizada. Provavelmente vocês estão considerando uma taxa de retorno mensal. E aí vocês não estão analisando, aí a gente tem esse problema dessa equivalência. Então, a taxa mínima de atratividade, tudo no projeto é ao ano. Então, ela tem que ser equivalente ao ano também. Tá? Mas aí se você vai pegar e multiplicar por 12, gente, taxa equivalente não é linear. É como se fosse uma capitalização composta. Tá? Então, pelo amor de Deus, não pega a taxa de retorno que vocês apuraram lá, multiplica por 12, vocês vão achar ela não. Ela é muito maior. Tá? A taxa equivalente ela costuma ser maior, aliás, ela é maior do que a taxa linear. Tá? Não dá para você pegar 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ela não é a equivalência de uma taxa anual. Tá? Isso não quer dizer nada. Então, lembrar isso a vocês. Mas você está dizendo isso para mim por quê? Porque quando você olha lá nos seus contratos da sua fatura de cartão de crédito, ele diz para você que, infelizmente, como nesse país tudo é um absurdo, os juros por você optar pelo rotativo no seu cartão de crédito é de 16%.
Aí você olha lá embaixo, na sua informação, se você pegar 16, eu vou até fazer uma continha boba aqui, tá? Só para a gente não fugir o nosso raciocínio aqui, né? Se eu multiplicar 16 por 12, eu vou ter 192%. Se vocês aplicarem a taxa equivalente ao ano, correspondente a 16%, eu até digo agora para vocês quanto fica. Deixa eu só achar a minha fórmula de taxa equivalente ao ano. A minha equivalência de taxa mês-ano. Só para a gente poder aplicar aqui. Só para o que é a gente lembrar de uma demanda do aluno, para a gente poder trazer para cá o problema. A Gabi não está aqui, a Gabi deveria estar assistindo o que eu estou falando. A Mônica está aí bravamente ouvindo o que a gente estava falando aí. Bravamente rendido aí. Vou até pegar um site aqui mesmo, ver se bate, mas só superficialmente. Depois eu mando a fórmula para vocês. E confiro se o que está na taxa que está certo, né? Vou colocar aqui. Eu dei o exemplo de 16% ao mês, né? Que no caso é a nossa figura do nossa criança do cartão de crédito, né? Vamos colocar para ao ano. Sabe quanto é uma taxa equivalente a 16% ao mês anualmente? Falando, bom, pelo menos pelo exemplo aqui, mas deve estar certo, porque o raciocínio deve ser diferente. 493%. Então, a taxa mínima de atratividade de vocês é, logicamente, que, considerando os fatores econômicos que a gente tem hoje, que é uma taxa de juros muito baixa, qualquer coisa acima da taxa de juros que está hoje remunerando, gente, se você está pagando, sei lá, está 3% ao ano, converte 3% ao ano para uma taxa mensal, qualquer coisa que te der 10% de retorno em cima daquilo que você está investindo, já é um negócio da China. A gente vai ganhar muito mais no ano do que se vocês ganhariam se você estivesse aplicando. Só que o problema é o seguinte, vocês estão pegando esse 10 e deixando ele como uma taxa anualizada. E ele não é uma taxa anualizada. Tá? Então, é só para vocês entenderem. E aí, um dos motivos pelo qual, provavelmente, a TIR de vocês, às vezes, pode estar dando muito elevada dentro do projeto de vocês. E aí, vocês, apurando isso de uma maneira mais clara, vocês vão encontrar um parâmetro, um patamar talvez mais interessante. Tá? Então, lembrando, né, que a taxa é equivalente... Você vai encontrar uma taxa anualizada. Normalmente, você vai ter que converter essa taxa para uma taxa mês para você poder fazer. Ou então, você, a partir do mês, do retorno mensal, você vai apurar o seu VPL, depois você vai jogar ele para anual. Mas é uma informação anualizada. Então, talvez seja esse um dos motivos pelo qual a TIR de vocês esteja dando muito elevado. O José fez essa preocupação também. Eu lembro que ele sinalizou isso para mim. Ele apontou, falou, poxa, mas... Aí eu até falei com você, na verdade, o seu projeto, né, José? A TIR sua nem estava entrando, né? Estava dando diferença no primeiro momento, né? A gente viu lá, né? Ela não entrava, né? Não apurava, né? Aí... mas eu já... depois daquele material que eu lhe mandei, eu já quebrei a cabeça, ainda há pouco eu terminei, agora deu redondinho, até nos cenários... pessimistas e negativos, a TIR ela regularizou bonitinho. Eu estava até ajustando ainda há pouco antes da aula, aí eu consegui, mas aí depois eu tenho que mudar as planilhas todas que eu já tinha feito, mas eu consegui, depois eu vou mandar tudo amanhã no AVA direitinho. Não, beleza, tranquilo. Que já manda que quem já tiver aqui, já avisar, a gente já sabe que eu vou considerar essa pauta de hoje, considerando essa aula, esses elementos, para a gente poder estar corrigindo já o que já foi e tocar o barco agora para poder finalizar essa outra etapa. Mas entendeu, José? Porque eu acho que, de repente, aí a TIR fica até menos gritante, né? A Gabi também, a TIR dela estava preocupada, fica menos gritante. Né? Isso, ficou tranquilo. Ficou até dentro das médias, né? Que geralmente né? A média, assim, né? Que a gente, dependendo do investimento, é entre, assim, vamos botar entre aspas, ideal, dependendo do investimento, é entre 40% e 70%. Sim. E ela casou direitinho, até no cenário negativo, a última que eu fiz ainda há pouco, ela ficou tranquilo, ficou viável até num cenário pessimista. Só o payback que foi um pouquinho além, mas geralmente isso não é normal, né? É lógico, se você tem um cenário pessimista com faturamento abaixo do que se estima, lógico, automaticamente o fruto disso
o que se tem é justamente um resultado mais a longo prazo para você ter o retorno do seu investimento. Isso aí, Mas mesmo melhor. assim foi satisfatório, graças a Deus. Entendeu? De repente você acertando, ajustando essa questão da taxa, como você tinha feito, por exemplo, né? Agora fazendo uma anualização dessa taxa, por exemplo, que a tira ela é ao ano, e às vezes você começou fazendo raciocínio como coisa mensal, você às vezes bateu nisso, então você acertou. Então muita gente também entrou nesse mesmo problema. E aí, como eu vi isso também, eu entendi que isso seja um ponto, uma pauta para poder estar se resolvendo e a gente conseguir finalizar essa questão aí desse aspecto referente a esse elemento aí do material. Eu só vou dar uma... Vou parar aqui o compartilhamento, só para a gente poder retomar aqui a informação. O meu computador ele é legal, vem uma notícia assim, por exemplo, eu estou dando uma aula, aí ele vem uma mensagem que escreve assim, quando eu fecho o compartilhamento, ele escreve assim: eu mantive isso fora do seu caminho. O e-mail, até parece que o e-mail vai atrapalhar muito a minha aula, chegar um e-mail na minha caixa de correio enquanto está aberto, eu poder estar fazendo aula. Eu acho ótimo esse Windows 10 aqui, ele é uma maravilha. Bom, eu queria ouvir aí da turma que não chegou um pouquinho depois, só para a gente poder estar situando aí, se vocês conseguirem entender pelo menos até do ponto que vocês pegaram, o que a gente conversou aqui, e eu vou estar repassando, né? Nós fizemos uma apuração de cálculo do simples, para vocês poderem revisar os exercícios de vocês, e agora a questão da TIR, que é uma questão da anualização dessas informações aí dos trabalhos que vocês estão tendo, tá? Com relação ao trabalho de vocês aí. Alguma dúvida aí, gente? Pedir para vocês poderem agora se manifestar para a gente poder estar dando continuidade aí no que a gente tem que conversar, ou ouvir alguma outra demanda de vocês para poder estar tentando esclarecer ou socorrer aí. Vamos lá? Por mim, agora já está, graças a Deus, já está tranquilo. Tá, traço. Não, comigo tá tudo certo, sim, graças a Deus. Zé Felipe? Professor, deu sim, deu para pegar legal a explicação do senhor. Deu. Edline, tá por aí? Oi? Oi. Agora eu tô te ouvindo. Entendeu aí a ideia? Tô conseguindo pegar, professor. Agora Tá. eu vou ver se eu consigo fazer aqui, porque realmente eu estava fazendo simples, bem simples, não assim. Pelo menos a gente poder apurar o que está certo, né, gente? Assim, tá dentro da lógica. Deu um ruído aí. Bom, não fui eu não, né? Eu vou recortar essa tabela ali para vocês, até para já ficar mais fácil, para vocês poderem estar fazendo esse enquadramento. Vamos tentar trabalhar dentro dessa figura, desse enquadramento aí, para não ter problema. E ficar certinho. E a gente trabalhar essa questão da TIR, dar uma apurada melhor nisso também, para poder estar checando, ver se está certinho esse raciocínio da TIR dentro dos cálculos de vocês, para ele poder estar entrando mais dentro da lógica, tá? E vocês estimarem melhor o retorno sobre o investimento, logicamente até mensal, o que vocês esperam pagar a título de retorno do investimento, para poder estar fazendo isso aí. Vamos lá. Bruna. Conseguiu entender? A Bruna. Ela não desabilitou. Mônica. Oi, professor. E aí? Agora eu entendi. Agora eu vou só colocar lá para poder fazer, né? Para ver se vai dar certinho. Pode deixar. Isso. Aí você já manda para mim nesse esquema, já atualiza as informações que tem que atualizar lá e já vai postando as atividades dentro da plataforma também, porque a gente está com prazo. Então, considerando que a gente já venceu o dia 18, agora tem que atualizar essa, vamos fechar esses prazos agora, porque eu vou fechar as atividades de vocês, até ter que lançar as notas, pelo menos parciais de vocês nessa avaliação, porque eu não tenho prova, né? Então, eu estou considerando, até falei uma coisa que é legal, boa parte do grupo foi muito pontual dentro dos prazos. Então, eu vou organizar um critério só para poder fechar uma nota parcial, porque eu tenho que ter ali, de qualquer forma,
Mesmo que eu tenha uma nota regular, uma média regular de todo mundo, dê uma nota geralzona para todo mundo, uma média geral para todo mundo lá, estabeleça um parâmetro, mas eu não acho justo também fazer essa média geral, porque teve gente que não entregou as coisas dentro do prazo, teve gente que entregou as coisas rigorosamente dentro do prazo, correu atrás, buscou, a gente conversou, conversei com o cara, sabe? Então, assim, a gente também tem que dar acesso ao que é de César, né? Então, acho que é justo fazer o que é correto em termos de nota, em termos do esforço também envolvido de cada um dentro do processo. Uns mais, outros menos, mas a grande maioria, pelo menos, cumpriu as etapas em termos de prazo, pelo menos em pontualidade. Tá? E lógico que agora, nesse momento que eu vou segurar, eu não vou mandar os trabalhos que hoje estão, porque vocês vão ter que fazer esses ajustes agora mais finos, e eu vou passar o trabalho de vocês quando vocês postarem a atividade de vocês, espero que religiosamente dentro da data agora. Tá? Então, recorram aos orientadores de vocês, busquem a eles, conversem com eles sobre alguma dúvida que vocês estejam para poder estar finalizando o projeto, porque é de suma importância que o orientador de vocês esteja acompanhando o processo. Ah, mas meu orientador demora para responder. Gente, né? Acontece. Eu mesmo sou um que, às vezes, a pessoa não me manda mensagem, eu acabo esquecendo. Diga-se, né, Patraço? Né? Especialmente Patraço, frio aqui, coitado, mandando mensagem. E eu falei, coitado, eu fui recebendo, eu fui eliminando as pendências, né? Aí eu falei, caramba, o Patraço tá lá embaixo, coitado. Eu tenho que eu tenho que zerar o Patraço, vou começar de trás para frente. Peguei o Patraço para poder acertar o material dele, para depois ir subindo com as pendências. Então, assim, não é às vezes má vontade, é porque realmente às vezes, ou então a gente está ignorando às vezes o fato. No meu caso, especificamente, eu até reforço a vocês que eu estou à disposição. Mas é porque, às vezes, eu não consigo parar para responder naquele momento. Então, eu tenho que parar um tempo para poder organizar isso e fazer essa organização de time aí. Então, assim, eu às vezes até peço desculpas, mas também não me oponho a resolver o problema de vocês, porque às vezes o que eu tento, às vezes, dependendo de uma situação pontual, como por exemplo a situação da Mônica, eu brinquei com a Mônica e falei, Mônica, eu vou ter que ver seu negócio, me dá um tempinho. Mas eu deduzi o seguinte, a dúvida dela podia ser a dúvida de outros. E assim como a questão da Gabi também com a TIR, que ela estava muito preocupada que a TIR dela estava muito alta. E aí eu entrei nesse mérito para poder justamente aproveitar esses ganchos de vocês para a gente poder estar falando sobre essas questões e suscitar ele, ou tentar pelo menos elucidar isso de uma maneira global, para a gente poder estar alinhando essa questão com vocês para poder ficar legal. E aí, de repente, a dúvida de às vezes é o que eu falo, às vezes, quando a gente estava dando aula, né, estando no espaço não online, né, não remoto, né? Quando a gente estava no laboratório, eu falava o que para vocês? Gente, falem, porque às vezes a dúvida de pode ser a dúvida de outro. E às vezes é coisa que a gente esquece de falar, porque a gente acha que todo mundo sabe. Então, passa batido algumas coisinhas e é legal a gente ter esse momento para poder estar, de repente, elucidando. Eu não sou contra a provocação e talvez eu acho que eu sou um cara até bem aberto para ouvir questões, críticas e dúvidas, deixar à disposição. Já conversei com aluno, eu converso com aluno de madrugada, a gente bate papo, tira ideia, troca ideia sobre o assunto do projeto, conversa. Então, realmente, às vezes, a gente fica muito atropelado da rotina, né? O dia a dia não engole a gente. Mas é importante que, às vezes, professor, você esqueceu de mim. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que às vezes eu esqueci, não, tá, gente? Porque acontece. A coisa vai chegando mensagem, vai chegando e-mail, a gente vai se atropelando e a gente sofre. Então, assim, às vezes vocês sofrem e a gente também acaba sofrendo. Mas não é por falta de boa vontade em tentar ajudá-los. Muito pelo contrário. A gente está tentando absorver e tentar abraçar aí todo mundo de uma maneira bem, bem legal. E é lógico que esse momento é uma coisa muito individual, né? Então, é uma corrida contra o tempo de todos vocês. Tá? Então, é só para a gente poder estar lembrando que vocês têm compromissos, nós temos compromissos, e a qualidade de vocês, do trabalho de vocês, depende muito mais do esforço pessoal, na verdade, do que, propriamente dito, às vezes, do seu orientador ou até minha, propriamente dito. Nós realmente a gente só está aqui como meros
auxiliares, ou, na verdade, caronas dentro do projeto, da ideia que vocês estão construindo enquanto autores. Então, o que nosso papel é ser só, vamos dizer assim, um direcionador, né, um copiloto dentro do processo onde vocês estão com o volante, vocês estão dirigindo e vocês é que ditam a norma da coisa. Então, o desempenho de vocês, o bom desempenho dentro da qualidade do trabalho de vocês tem muito do envolvimento pessoal de cada um dentro do esforço que vocês mesmos aplicam à consecução do projeto. Então, é só para a gente poder deixar claro que, lógico, se a gente puder ajudar e eu puder contribuir, sempre que na medida do possível, eu estou aí às ordens, sabe? Às vezes demora um pouquinho, às vezes eu questiono um pouquinho, mas a gente não quer, em momento algum, pensem que em todo momento a nossa contribuição é para que vocês tenham sucesso dentro do projeto, porque para a gente é muito bom se vocês tiverem sucesso. Então, assim, um projeto bem apresentado é fruto de não só de uma boa orientação, que também é parte, lógico, do processo, mas muito mais do prazer, do envolvimento de vocês em estar fazendo o trabalho. Então, tem muito mais suor, tem muito mais sangue, suor ou lágrima da parte de vocês do que propriamente dito da minha parte, tá? E da parte dos orientadores. Mas o que a gente puder fazer, cara, vocês podem ter certeza que a gente está aí à disposição para poder estar fazendo o melhor possível para que a coisa flua. Ninguém aqui é perfeito. Provavelmente o projeto também vai ter alguns erros, a gente vai ter que ajustar depois da banca, mas não é problema. O errar é humano. Aqui é o lugar para a gente poder estar errando e aprendendo. Aqui a gente constrói o conhecimento. O conhecimento não é só com certeza, é com dúvida também, né, basicamente. Então é importante a gente deixar isso claro aí para vocês, que as portas estão abertas, a gente está aí à disposição, e as regras eu estou tentando fazer com que as regras fiquem da maneira mais claras possíveis para que vocês possam estar conduzindo um trabalho assim, ó, show de bola. Porque a turma é muito boa. Só que a gente precisa agora, todo mundo está nesse momento, tem que entender o gás que tem que dar agora, porque está na reta final, falta pouco. Entendeu? Falta muito pouco. E agora é a hora de meter bronca na parada. Vamos embora. Porque o último elemento que tem que fazer, a gente tem muita coisa para fazer, e o último elemento, a gente já está quase chegando na reta final. Eu tenho certeza que vocês vão conduzir muito bem esse processo. Mas um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de foco, e aí vai todo mundo conseguir alcançar os objetivos aí, eu tenho certeza, tá certo, gente? Show, professor. Valeu, Bom, boa professor. noite, obrigado aí. Beleza? Show de Eu bola. só vou fazer o controle aqui de presença, né, de vocês aqui, só para a gente poder estar deixando aí o nosso controlezinho do meu dia, não ficar perdido aqui. Espera só um minuto, senhores. Só para a gente poder marcar aqui vocês. Já vou deixar minhas coluninhas prontas aqui. Só um instante, gente. Peraí. Família. Agora. Alright. Bom, então vamos lá. É o Absai, né? O Absai não está nessa turma, né? Ele tá aí? Acho Às que vezes ele está. Eu não sei, às vezes é o filho ou filha. Às vezes pois é. A Adriana não está. A Adriana também acho que nesse semestre não conclui. A Maura Alice também não está. A Bruna. Bruna, você está aí, né? Bruna tá vendo que eu falei com ela agora? A Aine não está. Camila Maria, Camila Cruz. A Cruz eu vi, a Maria eu não vi. É isso? Processo de produção. Eu estou. Qual delas está? A Cruz, né? Cruz. Muito bem. O Christian não estava. A Dara também não estava hoje. A Edilene está. A Edna não está. Gabriel também não está.
Gabriele estava. Não sei o que houve. Patraço está aí. José, os dois estão. A Leia não está. Marcela, idem. Marcos Augusto. Gente, o Marcos Augusto, eu só vi o Marcos Augusto uma vez na minha vida, gente. Eu estou preocupado com essa criança. Ele tá pelo menos. Toda vez que ele está postando o projeto deles aqui, eu estou postando, passando por orientador dele. Estou tranquilo, mas eu nunca vi ele na minha aula, tá? Eu espero que ele assista minhas aulas online, então, por favor, avisa Ele aí. assiste sim, porque às vezes, professor, ele chega atrasado por causa do posto. Aí ele me fala Porque ele trabalha no posto, né? Verdade, mas ele falou que sempre assiste suas aulas para ajudar o TCC. Beleza, então fico contente, gente. Aí, ó, tô conseguindo evoluir um ponto. Vou ganhar um pontinho de tijolinho no céu. Mônica tá aí. Tô ganhando meus tijolinhos. Randall não. Randall conversou comigo esses dias alguma coisa. Roberta, você tá aí? Não, né? Não vi Roberta hoje também, não. Tainá está aí. E a Vanessa, eu a vi também passeando pelo grupo por aqui. Bom, gente, basicamente o elemento é isso. Eu vou lembrar dos prazos dos senhores que vocês têm que entregar. Vou, considerando o fato do dia 18 a gente ter agora esses ajustes, vou pedir para que vocês postem já tudo ajustado até a data limite para poder estar despachando para os orientadores de vocês, para eles poderem estar dando um parecer sobre isso aí. Qualquer coisa está entrando em contato com vocês, ok? Show, professor. Obrigado. Professor. Gente, fala para trás. Que nem a parte do meu financeiro praticamente está redondo. Eu estou ajustando mais agora a parte escrita, colocando mais citações, para poder agregar mais o... Aí, no caso, eu vou enviando em relação a isso, Pode enviar. a parte escrita. Vamos focar o financeiro, acabar isso, zero a sua pendência, constrói o que tiver que construir agora final, vê os elementos que estão faltando para poder colocar, já tenta organizar, se tiver alguma dúvida, fala. E quanto à questão da escrita, logicamente, já começa a trabalhar a formatação, as dúvidas que tiver que fazer dentro do material, que aí já vai dando celeridade, né? Eu acho que é bacana, né? Porque já praticamente o financeiro já acabei. Agora focar mais na estrutura dele e a formatação. Show de bola. Então, vamos descer, como diz o povo do interior, descer o pau no burro. Beleza? Show de bola. Falou, Valeu, gente. professor. Muito obrigado Valeu, pela audiência, professor. pela paciência. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Vou deixar o fórum aberto e vou postar essa planilha já na telha aí para vocês. Qualquer coisa, é só me dar um grito aí. E, logicamente, por favor, comentem a aula de hoje no nosso grupo oficial, por gentileza. Até lá, gente. Até semana que vem. Um grande abraço para vocês. Estou encerrando a reunião aqui, viu? Valeu, professor. Abraço. Tchau, tchau.